Peraí, vamos fazer uma pausa rapidinho, deixa eu conversar com você, ó. A gente recebeu um monte de perguntas sobre peeling. E o que a Negócio Estética pensou? Que tal a gente montar um DVD explicando tintim por tintim sobre peelings, do básico ao avançado? Montou-se então uma obra de 4 DVDs especial para você. Tá lá disponível na story.negocioestetica.com.br. Eu conto tudinho sobre peeling e como que você, profissional da estética, vai usar essa obra exclusiva. Dói um choquinho, não dói, um choquinho, não dói, um choquinho, não dói. Se for farático, quando quer ionizar, a galvânica botar. Se for pra cicatrizar, microcorrente vai rolar. É isso aí, galera, ó. Hoje, tá aqui nessa história do funk da eletroterapia, a gente vai falar de correntes elétricas no Descomplique pra você. E aí, pessoal? Depois dessa animação toda, vamos começar a entender um pouquinho mais a fundo de correntes elétricas e como colocar isso na nossa estética? Primeira coisa para entender bem corrente elétrica é entender o que é eletricidade e por que ela interage dentro do nosso organismo. A eletricidade nada mais é do que a movimentação de elétrons. Esses elétrons, eles se movimentam, mas eles não se movimentam ao acaso, solto assim no ar. Eles precisam de um meio de condução que permita essa movimentação. Então, características do meio de condução. Primeiro, não pode enfrentar resistência para a movimentação desses elétrons. Se eu tenho uma resistência, dificulta-se a passagem da corrente elétrica e esse elemento é chamado de resistor. E se eu inibo a passagem da corrente, então eu estou falando de um isolante, não é nenhum nem outro que eu quero aqui. Eu quero justamente meios que favoreçam a passagem desses elétrons. O cobre, quando a gente fala da fiação, é um ótimo condutor. E o nosso organismo também, porque ele tem um meio de condução que é ideal para isso, a água. Mas não porque é água pura. A água, ela tem dentro de si íons dissolvidos. Esses íons formam uma chamada ponte salina que permite a movimentação iônica. E essa movimentação iônica ela vai acontecer do equipamento entre os eletrodos e o seu paciente. Então essa combinação equipamento, eletrodos e paciente vai formar como se fosse uma rodinha. Vocês estão vendo? O equipamento manda eletricidade para os eletrodos que vai em contato até o paciente. Esse circuito elétrico é o que vai então colocar dentro da nossa proposta de tratamento. Tem a passagem de corrente quando todos os pontos estão fechados. Não adianta você vir aqui e colocar, por exemplo, só um eletrodo e outro eletrodo ficar solto no ar. Eu não vou fechar o circuito e com isso eu não vou ter então a passagem da corrente. Fechar circuito é ponto fundamental para o funcionamento. E dependendo da forma que essa corrente elétrica ela é entregue para o tecido, eu tenho respostas diferentes. Sendo que ela pode ser entregue na primeira condição, sempre da mesma forma de condução, ou seja, quem é polo positivo é positivo, quem é polo negativo é negativo. Esses polos não se alteram, eles são contínuos. Algumas empresas disponibilizam esse tipo de corrente nos seus equipamentos com a denominação de corrente polarizada, porque sempre tem os polos de forma contínua, ou pelo nome da técnica de origem, que são as correntes galvânicas. Quando essas correntes elas não têm o polo definido, ou seja, esse daqui é o positivo, esse daqui é o negativo. Agora esse que era o negativo virou positivo e vai virando. São as chamadas correntes despolarizadas. E cada uma vai ter uma interação diferente com o tecido, pessoal, dependendo da sua intensidade, da sua frequência e da sua amperagem de potência. Então vamos entender algumas dessas correntes e como que elas podem ser utilizadas para os diferentes tratamentos da estética? Então, importante, antes de escolher qual vai ser a corrente utilizada, com qual metodologia, vamos entender quais são os fatores que eu devo colocar lá no meu equipamento. Primeiro ponto, frequência. Frequência mostra o número de repetições dessa nossa corrente, ou seja,
Ora ela está aqui no positivo, ora ela está no negativo, ora ela está no positivo, ora ela está no negativo e assim vai indo embora, vai indo embora e vai indo embora. Dependendo do número de repetições, eu tenho um número determinado de frequência. E essa frequência, ela é dada na unidade de Hertz. A unidade que vocês escolhem com relação à potência e intensidade dessa sua corrente, ela está em amperes. Dependendo se for uma corrente de intensidade normal, é amperagem, ou se for de uma intensidade bem mais sutil, uma microintensidade, eu falo de microamperes. Seleciona esse parâmetro no seu equipamento, porque eu vou trabalhar em momentos com correntes onde tem uma amperagem normal e em momentos que eu preciso de uma corrente com uma microamperagem. O que eu tenho de diferença sensorial entre uma e outra? As correntes que são de amperagem, elas desenvolvem algum tipo de sensação tecidual. Seja, por exemplo, numa ionização que o paciente fica com aquele gosto metálico na boca, ou quando eu tenho uma microamperagem, eu não sinto nenhum efeito da corrente. Como, por exemplo, quando você faz o tratamento de microcorrentes, é subsensorial. Às vezes eu pergunto para você, tá ligado esse equipamento? Não, tá ligado sim. Essa é a característica dessa corrente. Primeira corrente é a ionização. Para que a gente trabalha com essa corrente, que é de perfil polarizado? Então, ou seja, você sabe certinho onde está o polo positivo e onde está o polo negativo da sua corrente. Ela é bastante utilizada para permeação de ativos funcionais. A amperagem média hoje indicada para ela é de 0,5 amperes. Tomem atenção com relação ao que vai ser colocado debaixo de cada um dos eletrodos. Vamos lembrar que você sabe que é positivo e quem é o negativo. Se você quer trabalhar com o mecanismo de eletrorrepulsão, negativo repele negativo e positivo vai repelir o positivo. Com isso, coloque abaixo do eletrodo positivo seus princípios ativos positivos e abaixo do seu eletrodo negativo os seus princípios ativos negativos. Assim você consegue empurrar ele com maior quantidade dentro da pele. Já quando a gente trabalha com outras técnicas e recursos, é preciso pensar o que você quer de benefício daquela corrente. Por exemplo, como vocês trabalham dentro da farádica, existe uma movimentação iônica que sai do positivo para o negativo. Se essa movimentação iônica, ela vai substituir a movimentação da sua musculatura. Então eu tenho que achar onde é o ponto de inserção e origem e entender se essa fibra contrai para cima, se ela contrai lateral, para qual direção, porque se migra do positivo ao negativo, você tem que colocar os seus eletrodos seguindo as fibras de direção dessa contração. Sempre pensa, minha corrente vai para onde? O que eu quero com ela? Seja para usar só de forma externa ou seja para usar ela de forma interna. Geralmente as correntes de forma interna, elas são mais sutis. Trabalham no limiar sensorial mais baixo porque o eletrodo está inserido dentro do tecido, como na técnica do electrolift. Vocês vêm com o eletrodo, a agulhinha, na polaridade negativa, o paciente está usando aqui do outro lado a polaridade positiva, e você fecha o circuito. Então a corrente elétrica começa a passar por dentro do paciente e desenvolver a ação dela de lesão tecidual. O electrolifting ele é bem legal porque você tem várias ações para poder trabalhar. Numa casa que varia mais ou menos de 70 a 100 microamperes de intensidade para induzir uma boa resposta inflamatória no preenchimento de linhas. Já a microcorrente, lembra, não vai sentir nada. É a corrente da cicatrização. Você pode colocar eletrodos fixos ou eletrodos móveis. O importante é lembrar que a microcorrente tem fases distintas. Não é a mais indicada para permeação de ativos. Por que não, pessoal? A grande maioria das microcorrentes é de perfil despolarizada. Então, cada hora o polo está com uma polaridade diferente. Mas ela consegue estimular bastante uma organela fundamental para o processo de síntese de energia, que é a mitocôndria. Com isso, eu promovo a regularização das regiões de ferida, aumento a oxigenação e síntese de ATP. Resultado? Cicatrização muito mais rápida. Claro que eletroterapia não é nossa única forma de tratamento, mas tratando bem com ela, você tem resultados incríveis. Sabe outra coisa que dá resultados incríveis? Fototerapia. A gente recebeu um monte de perguntas e dúvidas sobre isso. Portanto, o próximo Descomplica Estética vai conversar um pouquinho mais sobre fototerapia estética. Enquanto isso, galera, tem um show de eletroterapia para acabar com vocês, viu?